Olá, pessoal. Vamos para o último conteúdo da unidade, que é planejamento da unidade não, do semestre. Planejamento das necessidades de materiais em MRP1. O MRP2, né, que vai ser um avanço desse tema, vai ser visto numa disciplina mais na frente do curso. E emissão e liberação de ordens. Esse termo, né, planejamento de necessidades de materiais, e MRP é vem do termo em inglês, Material Requirements Plan, que significa essa tradução, né, planejamento de necessidades de materiais, foi desenvolvido na década de 60 e tinha esse objetivo de aproveitar a capacidade de armazenamento, de armazenagem e processamento de dados. Demanda, né? Você vai ter estoques, estrutura, então você vai trabalhar tudo isso dentro do armazenamento de dados, numa ideia mais informatizada, né? Mas, claro, que a lógica, né? Antes de você pôr lá no sistema, um RP que a gente chama, vocês têm que fazer isso, entender a lógica para poder colocá-lo, né? Ali. E vem da ideia, né, que existe a dependência da demanda entre os itens e de produtos acabados. Por exemplo, não só produtos, mas também serviços, né? Por exemplo, uma casa, você sabe o que vai ser, você vai lá fazer um projeto, você vai ter a noção do que vai precisar para aquela casa, né? Claro que pode ter um projeto mais longo, mais complexo, pode ter alguma mudança no meio, mas você tem uma ideia do que é necessário. Aí um produto numa organização, né, fabril, já tem um controle maior, para fabricar uma cama, uma cadeira, uma mesa, um computador, uma televisão, um carro, você sabe o que é preciso, os itens que é preciso para aquela montagem, aquela fabricação. Então, tem uma dependência, por exemplo, de madeira para fabricar uma mesa, a quantidade de madeira que eu preciso. Tem uma dependência de rodas que eu vou fabricar para fabricar um carro. Então, você tem a noção disso. Até serviços, né? Você vai fazer uma cirurgia, um atendimento, sei lá, de beleza. E outros tipos de serviço, né? Dependendo do serviço, você consegue também especificar o que é necessário. Claro que tem serviços que não há essa necessidade, né? Dependendo como deve mais para aquela voltada para aquele espectro de 100% de serviço, né? Você não tem tanta essa necessidade de organização. Mas nos produtos físicos, né, bens, você consegue fazer esse rastreamento. Aqui tem um exemplo que para essa aula eu usei o Tubino, ele traz o exemplo da produção de malhas, é uma indústria têxtil, né? Então, na indústria têxtil, produzir uma malha, você vai ter lá, algumas têm até a fiação, né? A fiação, mas nesse caso já tem vem o fio pronto, né? Tem a fiação, depois da fiação, né? Você tem a tecelagem para fazer a malha, aí sai a malha crua, né? Sem nenhum processo, né, de beneficiamento, só a partir do fio mesmo cru para a malha crua. E após essa malha crua, você vai ser a malha fixada, que vai ser ter um tratamento de alvejamento, de estabilização da malha, para que ela não mude muito suas propriedades facilmente. Então, seria esse processo. E após isso, vai ter o tingimento, né? E eu vou ter a malha acabada. Aqui eu vou ter 3 malhas nesse exemplo, para a gente fazer aqui, nesse exemplo de forma conjunta com vocês. Essa malha colmeia, ela é 100% algodão, né? Então, eu vou precisar do fio 100% algodão, 100% de fio algodão. Aí, após isso, eu passo pela tecelagem, né? E vou ter a malha crua. Aí, após isso, eu vou ter a malha fixada, vou alvejar, vou estabilizá-la. E, depois da malha fixada, eu vou tingir e ter a malha acabada. Então, isso é a malha colmeia. Aqui eu tenho a malha piquê, já ela tem a composição diferente, é 50% de fio algodão e 50% de fio sintético. E eu vou ter essa composição, nessa mistura desses fios, né? E depois que eu misturar, eu vou fazer a malha crua, piquê, né? Com essa proporção, e depois fixada, e depois a questão do acabamento, que é o tingimento.
E, por fim, a malha Maxim, que já é 100% de fio sintético. Aí eu vou ter 100% aqui do fio sintético entrando, malha, tecelagem, malha crua, aí depois acabamento, que eu vou fixar a malha, e depois tingimento. Aqui é um exemplozinho de como fosse um RP, né? Um software que você vai colocando lá as programações para fazer os cálculos, né? Assim, geralmente as empresas, né, elas têm alguma coisa que ajude essa programação, né? Porque geralmente é complexa, mas pode ser que em alguns casos você tenha só uma planilha eletrônica, né? Então, por isso que é importante você saber a lógica de fazer esse planejamento. Aí aqui, né? A ideia é fazer isso aqui. Aqui é a malha piquê, né? A malha piquê, que ela é 50% do fio algodão e 50% do fio sintético. Aí eu tenho a malha crua e a malha acabada. Então, a malha crua, né? Se eu tenho 100 quilos, todos os 100 quilos pode se transformar em malha fixada, né? Que é o processo natural, né? Então, eu vou querer saber essa necessidade, né? De malha fixada e malha crua. Então, eu vou saber, a partir da minha demanda de piquê, né, coloridos, né, as 3 cores, eu consigo calcular a malha fixada e a crua. Aqui, né, eu tenho aqui é um RPzinho, é um MRP, né? Aliás, desculpe. Um plano médio da produção, aqui eu vou olhar para a semana 13, né? Aqui tem a questão do estoque que eu tenho remanescente. Aí vamos olhar aqui, né? Aqui a gente já aprendeu na aula passada, né? No conteúdo passado, mas aqui é aquele preenchimento, né? Que a gente viu no conteúdo passado de PMP. Aqui seria a liberação de ordem na semana 13, né? Aqui de cada uma, de acordo com a demanda prevista, né, de cada uma. Então, essas liberações de ordem, então, eu tenho que ter isso aqui, né, para poder fabricar esse tingimento, né, essa malha branca, azul e verde, eu preciso tanto de malha fixada quanto malha crua, né? Então, aqui, né, que eu vou ter que calcular a necessidade de malha fixada e malha crua, pequena, né? Vamos só olhar para a semana 13, né? Nesse caso, meu lotes é múltiplos de 120, o lead time é 0, então eu vou pedir e vou ter disponível, no caso da malha fixada, e estoque de segurança não tem. Já na crua tem uma semana, né, de lead time e o estoque de segurança 120. Então, na malha crua, né, a fixada, então, se eu pedir agora, eu vou ter esse recebimento, né, no just in time, assim que eu peço. Então, aqui, quanto é que eu vou precisar aqui, né? Vai ser justamente essa soma aqui desses 3 necessidades, na semana 13, né? Então, vai ser 360 mais 600 mais 240, né? 1.200, que está aqui. Ó, tá aqui 1.200. Como não tenho nada em estoque, né? Então, eu vou pedir os 1.200. E aqui a entrega é imediata. Então, aí... Aqui, né, aqui já na malha crua, eu vejo que tem estoque, tem o recebimento aqui planejado, né? Então, meu estoque de segurança é 120. Então, tem que ter no mínimo 120 nessa linha, né? Para todas as semanas. Então, aqui tem o recebimento planejado já de 1.200, então não tem necessidade. Como meu estoque é 120, né, de segurança, eu posso pedir aqui 9 lotes aqui, múltiplos de 30, né? Eu posso pedir 1.080 aqui para cada das outras semanas. Mas a gente está olhando aqui só para a semana 13, né? Então, aqui seria para a malha piquê, né? Necessidade de malha fixada e crua. Isso eu vou fazer essa mesma ideia para a malha colmeia e a malha faxim, né? Para eu ter essa necessidade. Dito isso, deixa eu só apagar aqui. Agora eu tenho que saber minha necessidade de fio, só que depois que eu sei a necessidade de malha crua para cada uma, né, que é essa aqui, ó,
aqui, crua, piquê. Depois que eu sei a necessidade da malha crua, piquê, crua, maxim, crua, colmeia, eu tenho como saber a necessidade de fio, tanto algodão quanto sintético. Então, aqui está justamente isso, né? Para malha colmeia, piquê e maxim. Então, aqui tem a necessidade, né, de malha crua de cada uma, né? Só que aí, para eu conseguir atender, eu tenho que ter o fio, né? Então, o fio, eu tenho que saber que para colmeia é 100% algodão, para piquê 50 e 50, 50 sintético, 50 algodão, e a maxim é 100% sintético. Então, aqui, né, eu vou ter, aqui eu vou ter 50 e 50, né, para o fio algodão, né, então vai ser 1.000, aqui, olhando para a semana 13, tá, gente? Não vou fazer tudo aqui, não, se vocês quiserem replicar depois, vocês façam aí, já tem um gabarito, mas a semana 13. Eu vou ter a necessidade de colmeia 1.560, que é 100% algodão, mais 1.080, que é 50%, né? Que é 50% e 50% algodão. Essa necessidade aqui, metade é algodão e metade é fio sintético. Então, 2.100, né? A necessidade aqui bruta. Só que eu tenho um recebimento programado aqui de 2.100. Então, tá ok, né? Eu vou conseguir atender. E aqui o estoque de segurança é de 400. Então, tendo isso em mente, você consegue fazer todo aqui o planejamento até o final. Lembrando que o lead time aqui é 2 semanas. Então, você pede na semana 1, aliás, na semana 13, vai ter um recebimento na semana, no caso, 14, 15, né? Então, você tem que ter essa noção do tempo de ressuprimento. Aí, aqui para o fio sintético, é metade, né? Dessa outra metade aqui, 1.080, né? A metade disso é fio sintético, né? Mais 1.080 da Maxim, que é 100% sintético. Então, a necessidade aqui vai ser essa daqui, 1.620. Então, o recebimento programado, e aqui as outras demandas, né, dos outros dias, que é justamente com base nesse cálculo aqui, né? Só replicar para as outras semanas, para saber aqui essa demanda, necessidade bruta. E aqui também, a estoque de segurança é 400, lead time 200, 2 semanas, e o múltiplos de 5, tá bom? Aqui você pode, aí que vocês podem continuar, tá bom? Mas essa é a lógica. A mesma lógica a gente viu também na aula de PMP. Então, vocês percebem que no caso do MRP, você vai ter que começar, que a gente chama abrir, né? A gente constrói essa árvore aqui, né? Da necessidade dos itens, né? De cada malha, né? Você vai fazendo uma árvore, aí você vê, não, para fazer a malha acabada eu preciso de corantes e a malha fixada. Aí beleza, né? Corantes eu vou receber, né? Já, né? Não é o que eu compro, né? Dentro da organização. Aí a malha fixada, eu preciso do quê? De malha crua, beleza. Aí da malha crua eu preciso do quê? Do fio. Então você vai meio que abrir na árvore até saber todas as necessidades. Essa é a lógica do MRP. Então aqui, né? Vocês quiserem refazer o restante, né? Aqui para esse exemplo. E também, se quiserem ir lá no tubinho, tem os exemplos das outras malhas também. Então, qual é a lógica do MRP? Vamos aqui ver essa lógica aqui rapidinho. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou ter a liberação dos itens pais, né? O itens pais é como se fosse o produto acabado, né? Por exemplo, a malha colmeia, né? É o item pai. Aí depois vai ter os itens filhos, né? E netos. É estranho, né, esse termo, mas em grafo a gente fala assim, né? Mas seria o produto acabado e os sub-itens, né?
vou ter necessidade bruta, aí vou ter a demanda independente, né, desses itens, e também tem a previsão, né, da demanda, né, desses itens. Porque você vai ter a necessidade dos produtos acabados, mas também você pode atender, né, fora a questão dos produtos, né? Você pode atender até o mercado externo. Eu posso, além de fabricar fio para minha produção interna, eu vendo fio para outras organizações. Então, vou ter minha produção interna, que eu preciso de fio para fazer as malhas, mas também eu vendo uma parte disso. Então, você também pode incluir aqui dentro dessa necessidade. Aí, menos recebimento programado, menos estoque final, né? O que eu tenho já estocado. Aí, eu vou ter o estoque, né? Essa relação aqui, vou ter o estoque final. Se esse estoque final for menor do que o estoque de segurança, aliás, se o estoque final for maior do que o estoque de segurança, então eu não tenho necessidade líquida, né? Então, já está tudo ok, né? Então, se meu estoque de segurança é 10 e meu estoque é 20, então não tem o que fazer naquela semana que eu estou analisando. Mas se não for, né, se for menor, né, que é esse caso aqui, aí eu vou ter estoque de segurança menos estoque final do item, aí eu vou ter necessidade líquida. E aqui é o tempo de espera, né? Então, isso eu tenho que planejar. Se o lead time de ressuprimento é 2 semanas, então eu tenho que estar atenta, né, para esse planejamento estar no tempo correto para dar tempo de chegar. 3 semanas, a mesma lógica. 1 semana, a mesma lógica. Então, e aqui a liberação de ordens. Tendo esse tempo, né, o lead time tendo isso em mente. Deixa eu só apagar aqui meu quadro. É isso que, essa lógica aqui, né, é o que vocês estão fazendo desde do conteúdo passado, né? Um pouco isso. Só que aqui a gente entrou essa questão desse desdobramento do produto acabado, né, o produto pai, para saber as necessidades. Aqui, só fechar um pouquinho também do fluxo de informação dentro do PCP, né, do PCO. Operações, controle de operações é porque é mais abrangente, né? PCP é mais produção, né? Chão de fábrica. Não necessariamente eu vou ter só controle desse tipo de produção, vou ter o controle de operações em geral. Então, aqui a gente tem planejamento estratégico, né? Resumindo um pouco, a gente viu na disciplina, né? Já aquele planejamento estratégico, tem o planejamento mestre e a programação da produção, que tem a questão dos estoques. Também agora a gente já viu um pouco de emissão e liberação de ordens, né? O cuidado que a gente tem que ter. E tudo isso, né, tem uma parte, né, lá no planejamento estratégico, tem o pessoal de marketing, tem a previsão de vendas, quanto eu vou ter que produzir no longo prazo. Pedidos em carteira, já tem alguém confirmando. Aí também tem a questão da engenharia, estrutura do produto, tem que analisar roteiro de fabricação. Aí eu vou ter que, depois, eu tenho que emitir essas ordens no curto prazo, de ordem de montagem, ordem de fabricação, de compras. Algumas coisas eu vou ter que pedir, né, de fornecedores, aí tem estoque, fabricação ou montagem. E os clientes, né? Aqui é meio que fosse uma programação puxada, né, que vai descendo para o cliente, mas isso também, você tem esse planejamento, mas o que pode ativar também essa produção é a demanda, né, que aliás, que é a programação empurrada, né, mas tem casos que quem ativa essa produção, essas ordens, é a demanda, né, então aí seria uma programação puxada. Aí tem aquele sistema Kanban, que você vai avisando, né, a necessidade de produzir. Então, é isso que o resumo, né, do fluxo de informações dentro do planejamento e controle de operações. Deixa eu só deixar aqui. Aqui, né? Então, uma vez, né, que o PCO, né, o PCP, tem exercido suas atividades de administração de estoque, sequenciamento, com base no que foi discutido, né? Tem aquelas conjuntos de ordens, de compras, fabricação. Então, deve ser emitido para o sistema produtivo para que possa ser organizado o plano mestre, né? A partir disso, né, não é mais recomendável
né, que seja alterado, né? Então, por isso que tem que ser pensado bem, né? Você colocou lá já, não, isso aqui é essa sequência. Imagina você volta atrás, é tipo, não é assim desse jeito. Não, tem que ter muito cuidado, revisado, por isso que é bom falar, não só você resolver como é que vai ser, mas também os outros setores envolvidos, você falar, não, tem capacidade para isso? Eu consigo fazer tal coisa? Vocês têm aqui será que naquela semana tem uma necessidade maior? Será que o que a gente pode fazer para antecipar essa demanda a mais? O que a gente pode fazer agora, um antes, né? Para não ter aquela confusão no momento, né, futuro. Visto que várias atividades ordenadas, né, estão interligadas em quantidade de tempo. Então, é isso, né? Você trocar isso é complicado, né? Então, espera-se que cada uma delas seja executada corretamente, de acordo com o plano mestre. Como a liberação das ordens do pessoal PCP necessita estar junto à chão de fábrica, verificando o andamento da produção. Então, isso é interessante também para verificar, né? E por isso que também não só emitir, mas ver se tem a capacidade, né? Se não tem algum problema, se naquele momento nenhuma máquina quebrou e teve algum... Isso é mais no curto prazo, né? No médio prazo e no longo você tem que ter verificado, né? Claro, se houver um problema muito sério, aí você vai ter que rever, mas a ideia é que, a partir do momento que você faz o planejamento, lá no longo prazo, no médio, no curto, tudo ocorra tranquilamente. Essa é a ideia. Salvo se aconteça uma catástrofe, né? Agora quase não sei. Aí, salvo isso, né, que vai ter que haver ajustes, né? Mas, a priori, não é para modificar, né? Por isso tem que ser revisto bem antes, antes de pôr como se... agora tem que fabricar, né? Isso tem que ser visto antes. Em geral, cada setor tem um representante do PCP instalado junto ao processo produtivo, encarregado não só da liberação de ordem, mas também das funções de acompanhamento e controle da produção, né? Depende da empresa, você tem uma pessoa do PCP em cada setor, né? E às vezes cada setor é uma mini fábrica, né? Depende da organização. E, em geral, né, as atividades de emissão e liberação de ordens são precedidas de uma reunião semanal, eventualmente diária, dependendo do lead time de produção, né, onde os representantes de cada setor do processo produtivo, juntamente com o PCP, discutem e validam o programa a ser efetivado. É justamente esse cuidado que eu estou reforçando com vocês, né? Tem o planejamento no longo, no médio e no curto prazo. Aí você vai emitir as ordens. Antes de emitir, não, vamos ver se tem alguma coisa aqui, eventualmente pontual, que aconteceu que a gente tem que ajustar. Isso é interessante de ser feito, porque para não deixar, para corrigir durante que está sendo executada aquela ordem, né? É um cuidado porque depois que você coloca em execução e quer parar nesse momento, o custo, né, vai ser bem maior do que antes, né? Você percebe alguma falha e já corrige antes de pôr em execução. Até serem emitidas, né, e liberadas, ordens são apenas planos que pretendem cumprir. E uma vez, né, que se formalizada, encaminhada para os setores, né, as ordens, elas entram no sistema, no processo produtivo e se tornando antieconômico mudar essa programação. Então, antes de formalizar, verificar com os setores envolvidos. Administração e verificação da disponibilidade de recursos humanos e máquinas. Então, fica normalmente a cargo dos encarregados dos próprios setores, né? Aqui a minha demanda é tal. Para produzir isso, eu preciso disso, disso, disso. Setor, tem capacidade? Tem. Enfim, então aí já tem essa liberação. Se, né? Aí que é o que deveria acontecer, né? Se ocorrer o planejamento estratégico e tático, vai ter essa capacidade, né? Porque a organização já está preparada para aquela demanda. Essa é a ideia. Então, em nível de curto prazo, né, se admite que existam máquinas que são treinadas e capazes para cumprir essas ordens, né? Porque teve esse planejamento lá no médio e no curto. Isso é o ideal, né? Caso isso não ocorra, aí é meio que uma situação de você tentar contornar o que tem em mãos, né? Mas o ideal é isso, você se dá uma organização, vocês tentarem
perceber, tentar planejar no médio e no longo prazo, né? À medida do possível, para chegar num curto prazo as coisas correrem de maneira mais controlada. Essa aqui é a questão das reuniões semanais, mais uma vez brisada. Verificação da disponibilidade de matérias-primas também tem que ser feita, né? Peças, componentes, tem que ter essa verificação. Isso é feito com auxílio até de ferramentas de estoques, né? Sistemas de informação, implementado na organização. Exemplo, é RMP, né? O ERP, que é um sistema, um software, né, interligado da organização, e você consegue ter acesso à informação de outros setores, você inclui informações para ter essa comunicação mais facilmente. Se a organização for pequena, né, geralmente as pequenas não têm, às vezes, um sistema já implementado, aí tem que ter uma organização, você tem que ter um contato com todos os setores mais fino ainda, né, para ter essa informação. Mas o ideal é ter pelo menos alguma coisa, um controle, que você não precise toda hora ter que buscar essa informação, né? Pelo menos automatizar, não necessariamente no ERP, em alguma planilha, para poder ter essas informações. Mas em organizações grandes, né, essa é um pouco a diferença de pequenas para grandes, vocês vão ter já algo já mais estruturado e essa informação vai ter um fácil acesso, né? Dependendo do nível de automação do sistema, aqui é bem isso que eu comentei, né? Validado pelo grupo e o programa de produção, dependendo do nível de automação do sistema RP implementado, né? Então, dependendo do RP implementado, você pode ser emitidas em papel, encaminhadas para os setores, ou, né, até sistemas, né? Um terminal, painel, né? Até a questão do Kanban, né? O Kanban é aquele papel, né, que teoricamente eram papéis, cartões, né, que se dizia o que produzir em que momento. Em algumas organizações até um quadro, mas em outras já nem isso, é um painel eletrônico que avisa o que deve ser produzido naquele momento, o que está sendo produzido, as prioridades, então já algo mais informatizado. Então isso depende um pouco do nível de automação dentro daquela organização. Aqui a nossa referência é o Tubino, né? A base, e aqui meu contato, e é isso. Então, qualquer dúvida, estarei disponível no meu e-mail, né? E também nas aulas síncronas, nós conversamos. Um abraço e até a próxima.